Bom, todo mundo viu, né, as cenas lamentáveis, né? Cenas lamentáveis que ocorreram em Recife. Fortaleza jogou no Recife contra o Sport. O jogo foi 1-1, partida válida pela Copa do Nordeste. Fortaleza abriu o placar no primeiro tempo com o Moisés, levou um empate no segundo tempo, o gol do Gustavo Coutinho, ex-Fortaleza, pênalti cometido pelo Zé Wellison e tal. Nada disso importa mais, né? Ninguém fala mais do jogo de futebol que aconteceu dentro das quatro linhas, com o que houve no campo, né? Isso não chama mais a atenção de ninguém, né? O jogo, o futebol, que era o principal motivo, né, disso tudo, ele se perdeu num evento tenebroso que foi um verdadeiro atentado, né? Não tem outra palavra, não tem outra expressão. Ah, não é coisa de. Não, não é coisa de torcida. Foi uma tentativa de homicídio. Né? Uma parte da torcida jovem do esporte cometeu uma tentativa de homicídio, fez um atentado contra a delegação do Fortaleza. Não é assim. É inacreditável. Né? É inacreditável. Assim. E detalhe, não teve relação nenhuma com o jogo. Tá? Não foi uma goleada, não teve uma humilhação. Os jogadores do Fortaleza não provocaram. Nada que você possa dizer assim, foi por isso. Nada. Pelo próprio contexto, dentro da lógica das torcidas. Né? Assim, que ainda assim não se justifica. Né? Durante o jogo inteiro, inclusive, a gente viu a torcida organizada do esporte exibindo uma camisa de uma torcida organizada do Fortaleza como um troféu, e a transmissão exibindo aquilo ali como se fosse algo icônico, representativo, e na verdade é só mais um elemento, né, dessa naturalização, da banalização do que é a violência, né? E no fundo, toda essa questão, né, o fascínio pela violência e pela conquista dos troféus, dos territórios, isso foi diluindo a ideologia de algumas torcidas, né? Torcida organizada atacar uma delegação de um time, de jogadores, de profissionais, de trabalhadores. Como isso pode se sustentar? Qual é a ideologia que está presente nisso? Como alguém pode sublinhar, como alguém pode ratificar esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento? Isso é a podridão, né? É a total podridão. Não tem nenhum contexto em que isso se justifique. Nem na lógica das próprias torcidas organizadas isso se justifica. Foi uma covardia sobre qualquer ângulo em que você olhe. Né? 6 jogadores feridos, 2 com ferimentos consideráveis. Né? Assim, porra, Dudu cheio de estilhaços, João Ricardo, supercílio. Porra, 2 centímetros para baixo poderia ter cegado o jogador. Escobar, boca, olho, tudo, cara. Crânio, o cara teve uma lesão craniana. Bizarro o que aconteceu. Gerou uma repercussão muito grande no futebol. Muitos clubes se manifestando, né? Governos, órgãos de imprensa, né? Veículos de comunicação, canais, todo mundo aí repudiando o que aconteceu. E um elemento novo nessa questão toda foi a posição de quem faz o Fortaleza. Né? Não só do CEO, do presidente do clube, mas dos jogadores. Né? Os jogadores enfáticos, repudiando o que aconteceu e dizendo que não devemos jogar. E eu concordo com isso. Tá? Na minha opinião, Fortaleza não deve entrar em campo. E não é só não deve entrar em campo até os jogadores sararem dos seus ferimentos. Não é isso. É não entrar em campo até haver uma medida dura, uma medida rigorosa e, acima de tudo, uma medida concreta. Chega de nota de repúdio.
As notas de repúdio são importantes? São, elas fazem uma demarcação simbólica, mas não podem parar aí. Não podemos permitir que pare por aí. Tá? Não podemos permitir que pare por aí. Essa é uma questão, inclusive, que transborda o caráter desportivo da situação. Eu não sei se está preso ali à CBF e ao STJD. Eu acho que é uma questão maior. É o governo, é o Estado. São as leis, talvez. Está na hora de responsabilizar os indivíduos, parar de falácia. Eu vi uma declaração do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, é patético. Ah, agora vai ser torcida única até o fim do mundo. Meu amigo, se os caras quiserem se quebrar na porrada e fazer outros atentados, isso é independente de jogo. Quem me garante que torcida única evitaria isso? Quer dizer que se fosse só a torcida do esporte, não teria acontecido esse atentado contra o ônibus da delegação do Fortaleza. Não foi contra a torcida do Fortaleza. Isso é surreal. Isso é passar manteiga na venta do gato. É tapar o sol com a peneira. Isso não resolve. Pelo contrário, é você assinar o atestado de incapacidade de resolver a questão. Não tem que ter torcida única, não. Pô, Pernambuco organiza carnaval de rua para milhões de pessoas, garante a segurança, não consegue um evento para 20 e poucas mil pessoas, como aconteceu hoje. Então chega de nota de repúdio e chega de parar de colocar punições inférteis. Agora, a torcida organizada do esporte vai passar 6 meses sem bateria, sem bandeira, sem faixa. Isso é ridículo. Ah, vamos extinguir a torcida jovem do esporte. Na semana seguinte, ela vai aparecer com um outro nome jurídico. Porque a coisa mais fácil do mundo é desfazer e fazer um CNPJ. Está na hora de responsabilizar os indivíduos. Está na hora de identificar os indivíduos. Quem fez isso? Quem jogou as pedras? Quem jogou as bombas? Quem fabricou as bombas? Quem planejou? Essas pessoas têm que ser punidas. Não é o CNPJ, é o CPF. Tem que pegar esses caras um por um. E aqui no estado do Ceará, nós temos a obrigação de avançar nisso. Está na hora de ter a biometria. Soube que o governo avançou no processo licitatório dessa tecnologia. Não depende de Fortaleza e Ceará, depende do governo do estado do Ceará para implementar isso no Castelão, que é uma arena estadual. Faça logo. Temos que ter ciência de todo mundo que entra no estádio. E se esse cara cometer crimes, ele tem que ser punido. Veja só, o futebol não pode ser uma esfera à parte. Não pode existir coisas no futebol que não existem em outras. Eu fico aqui pensando se ao invés de ser um ônibus de um time de futebol, fosse um ônibus de um grupo de oração de senhoras evangélicas da Assembleia de Deus. Isso é crime. Se fosse um grupo de estudantes do curso de História da UES indo para um congresso, é crime. Se fosse um grupo de funcionários da Coca-Cola, é crime. Por que que no futebol não é? Por que que no futebol a gente trata como coisa de torcida, como coisa do futebol? Não é. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas como seriam em qualquer outro tipo de espaço. Futebol, igreja, não tem como. Não tem como isso passar impune. Nós temos agora uma grande oportunidade de avançar nesse sentido, tá? Mas aí é preciso parar com as medidas populistas e improdutivas. Chega. Ah, e proibiu os instrumentos e proibiu as faixas. Isso é ridículo. Inclusive, a gente vê isso acontecer costumeiramente aqui. Costumeiramente aqui o Ministério Público entra para proibir bateria. A bateria, as faixas e as bandeiras são o que salvam essas torcidas. Porque são os elementos simbólicos que nós defendemos. A festa é justamente o que há de mais positivo. Que é o que agrega de mais positivo. E você tira o que tem de bom, chega de tirar do que tem de bom e de fingir que vai extinguir, porque como se todos fossem bandidos, e não é. Quem conhece membro de torcida organizada sabe, a maioria é trabalhador, trabalhadora, gente decente, gente que quer se unir, que tem ideologia pelo Fortaleza, a maioria é assim. Punam os que estão errados. Punam os que estão cometendo crimes. A gente não pode sair desse episódio sem um ganho real. Chega de medidas populistas e inférteis. A gente quer uma resolução para esse problema. Senão,
vai virar um amontoado de nota de repúdio que não vai dar em absolutamente nada. Certo? Gostou? Deixa o joinha. Não gostou? Deixa o dislike. Bota a tua opinião sobre esse assunto aí, que eu sei que é muito polêmico. Beleza? Valeu.